Você está no canal Interligados. Fique à vontade, curta nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Você que tem interesse em participar da nossa programação, pode estar entrando em contato no telefone 629510-8558, ou você que tem interesse em ser um colaborador, que tenha interesse de patrocinar o canal para que ele venha melhorar com a qualidade de som e imagem, você pode estar entrando em contato também no telefone 629510-8558. Uma coisa que tenho que dizer, antes de começarmos esse vídeo, é que eu não sou a favor da destruição das igrejas. Eu vejo a igreja como uma escola, vejo um pastor como um professor. Nada mais que isso. Eu frequentei as escolas com muitos dos que hoje são meus colegas, amigos até hoje. E junto respeitando e ouvindo nossos professores, aprendemos muitas coisas. E esse é o papel da igreja e dos seus pastores, que se limita a isso. Dizer que as igrejas devem ser destruídas e que os pastores devem ser banidos. Eu pergunto, quem vai ensinar as pessoas a entenderem a Bíblia? Como haveria os profissionais sem as faculdades? Como isso seria possível se não tivesse as escolas, se não tivesse os cursos profissionalizantes? Então, sendo assim, como vai haver o conhecimento da Bíblia sem os professores da palavra? Quem vai esclarecer dúvidas que temos ao ler esse livro fabuloso? Acho que é perigoso pregar coisas desse tipo por a internet. Eu não compactuo dessa ideia, quero deixar claro. As igrejas têm seus erros, sim, mas acredito que podemos consertar isso através do conhecimento. É normal até que tenha erros, afinal é feita por homens, e errar é humano. Agora que é preciso fazer uma reforma e os pastores acabar com essa conversa que são ungidos, que tem que ofertar, que tem que pagar, acredito até que os fiéis devem dar um dinheiro ao pastor, mas não em nome de Deus, nem de salvação. Como sabemos, não importa o que fazemos, somos salvos pela graça, e isso entraremos mais a fundo. Outra coisa que digo é que é perigoso essa afirmação que é preciso pagar dízimo para ser salvo. Mas para frente vou explicar o porquê. Continue vendo esse vídeo. Agora também é preciso entender que o templo está no mundo material e capitalista. Eu sei que alguns vão dizer que templo? O templo é Deus, o templo somos nós, sim. Eu falo o templo de pedra, aquele que nos reunimos debaixo dele, para que a chuva não nos atinja, para que não passemos frio, para que os ladrões não nos roubem enquanto estamos ali orando. Esse templo precisa de manutenção. O pastor que deixou de trabalhar para aprender sobre a palavra de Deus, para passar o conhecimento para você, ele precisa sobreviver. Ele é um ser humano, ele precisa se alimentar, precisa de roupas para vestir, precisa pagar suas contas. Acho justo você dar algum dinheiro, entendendo que é unicamente para a manutenção do templo e ajudar o pastor a sobreviver. Uma doação de homem para homem, de ser humano para ser humano, sem envolver divindade nisso. Eu particularmente gosto muito do estilo da Igreja Católica, você dá quanto você quer. Acho muito legal da parte deles. E apesar de muitos erros que tem, como todas, eu prefiro tirar algumas dúvidas com o padre. Acho muito bonito o exemplo que eles dão, abrindo mão de mulher e vaidade. Estou falando dos padres, não do Papa, isso aí eu detesto. Se eu tivesse que escolher uma igreja, eu ainda seria católico, apesar de todos os erros. Muitos finais de anos eu passei com meu pai debaixo de um teto católico, enquanto minha mãe, minha irmã, meus tios, a família quase toda, iam todos para a igreja evangélica. Acho que cada um vai de boa para o lugar onde se sente melhor. Temos que acabar com essa besteira de dizer que o outro irmão vai ser condenado por fazer isso ou aquilo. Nosso pensamento deve estar sempre em Deus em primeiro lugar, nada mais além disso. Agora que ficou claro, vamos à matéria desse vídeo, que irá mostrar que dentro do sistema religioso existe muita coisa ruim. Não o sistema todo em geral, mas existe muita coisa ruim, isso é fato. Muitas pessoas que estão nessa apenas para enriquecer. Não é segredo que as pessoas de mau caráter vêm se aproveitando da religião para tirar proveito das pessoas. Provas disso chegam através da mídia e da internet aos montes. Mas mesmo assim, os fiéis, por desconhecerem as sagradas escrituras, caem facilmente nas armadilhas do diabo. E o que é pior, obrigam seus filhos a irem nos cultos, gerando pessoas que no futuro vão odiar de coração a religião. Se você parar para analisar os ateus, a grande maioria vem de uma família evangélica, frequentava os cultos forçado quando era criança. Ele viu de perto seus pais serem manipulados e assaltados. Talvez aceitaram essa condição por estarem passando por dificuldades. Por causa disso, esses homens se aproveitam e passam elas para trás, os falsos profetas.
A Igreja Universal, o qual o dono se chama Edir Macedo, o mesmo que a revista Forbes incluiu como um dos homens mais ricos do mundo, isso mesmo que você ouviu. Não é o mais rico do Brasil, é o mais rico do mundo. E isso não é matéria de ano passado. Esse estudo foi realizado esse ano, 2015. Segundo a revista, ele é um dos 1.826 empresários que conseguiram juntar bilhões. Está entre os 54 brasileiros mais ricos do mundo. Sua fortuna é estimada em 1,1 bilhão. Você faz ideia de quanto é isso? Não é milhões, é bilhão, meu amigo. Pare e pense um pouco. E isso é em dólares. E se você fizer a conta com o aumento recente, o valor vai quadruplicar. E essa fortuna não vem só da Record, emissora de TV a qual ele é dono. Essa grande fortuna vem da Igreja Universal do Reino do Dinheiro. Na verdade, ele tem a Record apenas como meio para divulgar ainda mais sua igreja. Graças a uma briga entre a Record e a rede podre de televisão, a Globo, as duas emissoras romperam o acordo de acobertamento das safadezas internas, que é feito por todas as emissoras da mídia em geral. Eles têm esse acordo secreto entre eles, embora ninguém saiba e ninguém diga isso abertamente. Globo, SBT, Bandeirantes, Record, todas elas. Por isso que você nunca escuta a verdade por parte da mídia, e nem sai os podres deles. É tudo uma panela só. Você só sabe de alguma coisa quando um dos seus donos, um cão guloso, começa a querer entrar no território do outro e tirar um pedaço da carne da boca do outro cão que está comendo. Uma fatia maior do pedaço de carne. Aí o bicho pega. Os cães gulosos começam a brigar entre si. E foi esse o caso. Com a desavença entre Record e Globo, cada emissora mandou seus repórteres fuçarem nos podres da outra. E aí muita merda apareceu. A Record mostrou essa linda matéria. Vamos dar uma conferida. A emissora carioca foi multada por sonegação fiscal e que em 2006 teria uma dívida de mais de 600 milhões de reais com a Receita Federal. Os protestos que tomaram conta das ruas de todo o Brasil nas últimas semanas se voltaram contra autoridades e políticos de vários partidos. Mas a TV Globo também virou alvo de manifestações grandes, como ocorreu em São Paulo. A corrupção pode partir do setor privado e a sonegação de impostos é uma das práticas que precisa ser combatida, diz Protógenes Queiroz, que antes de ser deputado foi delegado da Polícia Federal. Protógenes defende uma comissão parlamentar de inquérito para investigar sonegação milionária que teria sido praticada pela Rede Globo de televisão. Na semana passada, o blog Cafezinho do Rio de Janeiro publicou documentos inéditos de uma investigação feita pela Receita Federal. O alvo, a emissora da família Marinho. O crime contra o sistema financeiro nacional teria ocorrido em 2002. A Globo é acusada de sonegar 183 milhões de reais. Como aqui os fatos, ao que me parece, na primeira vista, são graves, são muito sérios, merece sim uma comissão parlamentar de inquérito. Os documentos da Receita deixam claro por que a Globo foi investigada. Para não recolher imposto de renda na fonte, a TV Globo teria adquirido uma empresa em aparência, ou seja, empresa de fachada, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas. Estas ilhas são um conhecido paraíso fiscal. O documento da Receita afirma que 1 ano depois de criada, a empresa nas Ilhas Virgens foi dissolvida e seu patrimônio vertido para que a TV Globo obtivesse licença para transmitir os jogos da Copa do Mundo de 2002. Um dos sócios da Globo, José Roberto Marinho, é citado nominalmente na investigação. O auditor Alberto Sodré Zilli encerrou a investigação em 2006 e concluiu que, além dos 183 milhões de impostos, a Globo deveria pagar 157 milhões de juros e 274 milhões de multa. O total devido, 615 milhões de reais. A Globo recorreu à Delegacia de Julgamento da Receita no Rio de Janeiro, sem sucesso. A relatora Maria de Lourdes Marques Dias concluiu que o conjunto de operações revela sonegação e disse que a Globo deveria sim pagar o imposto de renda, além de multas e juros pela operação irregular. Eu identifico que há sonegação fiscal porque a própria organização Globo, ela admite que existe um crédito tributário, vários créditos tributários, são vários créditos tributários junto ao Conselho de Contribuintes.
Aqui pela internet a gente pode acompanhar como está o processo. É público, basta clicar o número e aí aparece na tela do Ministério da Fazenda, representação fiscal para fins penais e o nome, Globo, Comunicação e Participações. O site informa que o processo está em trânsito. O que será isso? A gente clica aqui, movimentos, e aí vem a informação de que a última movimentação do processo aconteceu em novembro de 2006. E depois disso, a Globo pagou o que deve? Em nota oficial, as organizações Globo afirmam que não tem qualquer dívida em aberto com a Receita Federal ou outros entes arrecadadores de tributos. Mas logo depois informam, como ocorre com qualquer grande empresa, há cobranças de tributos sendo discutidas nos conselhos de contribuintes, via administrativa ou na justiça, sempre seguindo os procedimentos previstos em lei. Na nota de esclarecimento, ela já confirma a sonegação fiscal. Na nota de esclarecimento há uma contradição, que ela afirma que não tem qualquer dívida em aberto, mas afirma logo a seguir que, como qualquer outra grande empresa, ela tem dívidas questionadas junto ao Conselho de Contribuintes. A nota não explica por que a Globo teria recorrido a uma conta nas Ilhas Virgens Britânicas para pagamentos pelos direitos de transmissão da Copa. Na última quarta-feira, centenas de pessoas foram à porta da emissora no Rio de Janeiro para protestar e exigiram que a TV da família Marinho apresente o DARF, documento de pagamento de tributos à Receita. 3 entidades da sociedade civil também entraram com um pedido para que o Ministério Público investigue todo o caso. Agora as notícias de Brasília, líderes do governo negam. Isso só mostra que a rede podre, além de manipuladora, ainda é veaca. Agora, para dar o troco, a rede podre fez a revelação do escândalo maior que já houve no Brasil sobre instituições religiosas. Uma verdade que muitos já vinham falando, só que ninguém queria escutar, nem enxergar. A rede podre foi a fundo e mostrou as entranhas da Igreja Universal. Vamos conferir comigo. Neste jogo de futebol está em campo a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. No intervalo do jogo, o bispo Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para iludir o povo. Nós vamos agora, infelizmente, ajudar na obra de Deus, honrar o Senhor e tal. Assim, sabe? Como humilde. Mas não pode ser assim, você tem que chegar e se impor. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Onde eu tava abrindo assim? É, porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você. Você tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o grande desafio. O valente, o macho. Agora, eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia. Oh, Deus, honra essa palavra, então joga-nos fora aí, gente. Jogava a Bíblia. Lá mesmo, joguei a Bíblia assim. Jogando nos Estados Unidos a Bíblia? No chão, assim, na televisão também. Esta gravação foi feita pelo pastor Carlos Magno, dissidente da Igreja Universal do Reino de Deus. Quando houve esta reunião em Salvador há 5 anos, o pastor Carlos Magno era um dos homens mais ligados ao bispo Edir Macedo. O pastor Carlos Magno ficou 10 anos na Igreja Universal. Foi substituto do bispo Edir Macedo na direção-geral da igreja em São Paulo. Aqui, ele aparece pregando para uma multidão ao lado do bispo Macedo. Por que o senhor saiu da Igreja Universal do Reino de Deus e decidiu denunciar o bispo Edir Macedo? Porque a Igreja Universal do Reino de Deus, ela se caracteriza por 2 períodos distintos. O primeiro período, seus primeiros 8 anos de vida, quando ela era uma igreja absolutamente espiritual, seguia uma linha, toda ela voltada para os ensinamentos bíblicos. E um segundo período, quando ela passou a ser uma igreja detentora de um poder financeiro, quando o bispo Edir Macedo descobriu o poder que o dinheiro traz, e aí desviou-se dessa conduta espiritual
e passou a dirigir a igreja de uma maneira absolutamente mercantilista. As reuniões, como essas imagens provam, já não eram mais aquelas reuniões espirituais, cuja preocupação era a vida espiritual do povo, os milagres que Deus operava naquela época, mas a preocupação passou a ser tão somente sobre a arrecadação e como arrecadar cada vez mais. Então isso chama atenção. Pô, esse aí, pô, esse aí, esse briga com Deus mesmo, esse aí, entendeu? Cuidado, hein? Aí o que o pessoal, peraí, não é como fala, aí vem o pessoal, poxa, então tem aqueles que são tradicionais, e esse é um falso profeta, esse vai ser amaldiçoado. Agora tem os outros, poxa, quanto tempo que eu queria isso, poxa, eu tô cansado de ler a Bíblia, de ver tantas palavras e não acontecer nada na minha vida, então esse vai ficar lá do nosso lado, esse vai, é isso mesmo, tudo ou nada, pai, põe tudo lá. Então ele vai ser abençoado. Quem embarcar nessa é abençoado. É abençoado. Quem não embarcar... Quem não embarcar, fica. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça. E quem quiser dar, dá. Quem não quiser, não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Tem que ser no peito e na raça. Tem que ser no peito e na raça. Porque o povo quer ver o pastor, o seu pastor, com coragem. O povo quer ver o pastor brigando com o demônio. O povo quer ver o pastor... O povo já está cansado de falsa humildade do padre, né? Exatamente. O padre é humilde, não dá nada, não interessa nada. O padre está daquela maneira assim, então... Nós vamos lá, é isso mesmo, e botar pra quebrar, e vira cambalhota, faz... Então o povo fica logo, é isso aí, entendeu como é que é? As imagens não deixam dúvida quanto a isso. Reúne os pastores para você ver que em nenhum momento se fala em nada espiritual. Ele, de uma maneira até muito grosseira, explica e incentiva como arrecadar, como fazer com que as pessoas deem dinheiro. Né? Mudou o objetivo total da igreja. Então, Moisés foi lá com o cajado dele, com aquele mesmo cajado que ele tinha aberto as águas do Mar Vermelho, visto tantos milagres, ele chegou e perguntou, por acaso pode essa rocha sair água? E tocou na rocha assim. Quando tocou na rocha, saiu água. Por acaso, né? Por acaso. Então Deus ficou chateado, porque você tinha que me honrar, eu não te dei um cajado, não te dei uma fé. Isso que a gente tem que falar com o povo. Entendeu como é que é? Por acaso. O nosso cajado é a nossa fé. É a nossa fé. Você tem um cajado. Eu pergunto assim, quem é que gostaria de ter um cajado de Moisés? O povo, pois você tem. Agora é só você usar o seu cajado. 10 mil, traz aqui. Entendeu como é que é? É a fé. Agora, uma coisa, ontem eu notei. Beleza. Todo envelope que vinha muito pedido, vinha pouca oferta. É isso aí. Isso eu já notei muito. Porque o povo que faz muito pedido e dá pouca oferta, mostra que precisa muito. Ele precisa muito porque dá pouca oferta. Você tá entendendo? Porque ele ajuda pouco, ele precisa muito. E que o envelope que tem pouco pedido é o que tem mais oferta. Por quê? Porque ele é um cara abençoado, ele não tá precisando muito, ele só tem mais para agradecer. Todos concordam porque esse espírito de mercantilismo passou a ser uma constante dentro da igreja. A gente poderia fazer o seguinte também, para dar oferta, para dar envelope em branco. Se a pessoa não bota nome, não bota endereço, não bota nada. O pedido vem no coração e a oferta vem no... Já fiz isso. Aproveita e envelope. Coisa boa. Agrada do Senhor, ele satisfaz o desejo. É uma coisa lá, eu estou recebendo oferta até hoje. Esse é o culto. Eu fiz uma coisa lá que eu recebi a oferta até hoje. O que você vê? Desafio dos mil. Desafio dos mil, fala. A pessoa pega o envelope e me dá o nome. Eu peguei 300 pessoas com 1000 cruzado. Vai dar até o final do ano. É outubro, novembro e dezembro. Todo dia aparece 2.000, 3.000 na oferta. Ó, tá vendo aí? Tá vendo? Esse não tem dinheiro, esse cara aí. Ah, vê a cara dele. Tá na igreja, não dá nada por ele. Vai lá por ele. Quem são esses pastores que participam? Bem, nós temos aqui nessa fita o bispo Macedo, o pastor Paulo Roberto, o bispo Rodrigues, o bispo Gonçalves, que é hoje o apresentador do 25ª Hora na Record, e outros pastores, o pastor Renato Maduro. E esses, pastor, quem são? Esses são o bispo Paulo Roberto, o bispo Gonçalves, o deputado federal Odinila Provida Vieira. Inclusive, nessa hora, o pastor Gonçalves faz uma entrevista com ele e pergunta se a indústria que ele comprou em Caxias, lá no Rio, se foi no caixa 1 ou no caixa 2, por dentro ou por fora. Ô, Silveira, aquela indústria que você comprou lá em Caxias, conta pra gente, como é que foi? Foi por dentro ou foi por fora? O senhor pagou como? Por dentro ou por fora? Foi caixa 2 ou caixa 1?
Esse é o momento da divisão do dinheiro numa igreja da Universal em Nova York. Havia acabado de ser celebrada a reunião, o culto, na igreja do Brooklyn. E a primeira coisa que o Bispo Macedo fez, você pode ver, foi ir para os fundos da igreja. Como não tinha mesa, a igreja era recém-inaugurada, então coloca o dinheiro no chão. E a primeira preocupação era contar, porque ele fazia questão de levar com ele para a casa dele. Tornou-se uma obsessão o dinheiro. Essa festinha aí parece no corredor de um hotel, né? Isso aí é num hotel em Jerusalém. E a prova de como começou a haver uma degradação espiritual na igreja. Garotão, vou tirar a roupa, hein, malandro? Ó, o problema é o seguinte, ó. Ele vai passar lá, ele vai passar lá. Mas isso é um pastor da igreja. É o líder da igreja, Bispo Gonçalves, o filho do pastor Vieira, que também é pastor, a esposa do deputado. Você vê aí imagens de uma reunião realizada no Hotel 5 Estrelas, em Angra dos Reis, o que contrasta com o que era a igreja na sua época áurea espiritual. Quando queria reunir os pastores, se fazia na própria sede da igreja. Até um lanche que era servido era tudo da maior simplicidade, porque havia um respeito para com o dinheiro doado, que era um dinheiro sagrado para Deus. Depois que ele mudou essa visão, passou a ser feito em hotéis 5 estrelas, grupos de mais de 100 pessoas, gastos com lanchas, com iates, convidados ilustres, deputados, tudo isso com dinheiro da igreja. Quem é esse que está nadando em Angra dos Reis? Esse é o Bispo Sérgio von Helder, que há poucos dias se tornou uma figura tão polêmica no Brasil, por aquela infeliz atitude de chutar uma imagem dos católicos. E está aí ele se deliciando das belezas de Angra dos Reis. O deputado Odenil Aprovita Vieira, esse que pulou na água, que está aí na água. E tudo isto, toda essa mordomia, às custas do dinheiro do povo. Esses homens, meu caro irmão iludido, não estão aí para que sua alma seja salva. Eles nem ao menos acreditam em Deus. Esses homens são uma quadrilha, são o pior tipo de gente que existe na face da terra. Eles não levam apenas o seu dinheiro sofrido, meu irmão. Se fosse só isso era bom. Você trabalha, você não é um vagabundo como eles. Você recupera de novo. O pior é que eles criaram doutrinas, confundem você com as palavras de Deus, te enganam dentro da Escritura. Eles conhecem ao pé da letra elas. Tanto é que eles sabem salmo, versículos, tudo decorado. Eu, por exemplo, meus caros irmãos, eu já li a Bíblia do começo ao fim, mas se você me perguntar o nome de algum salmo, eu não sei. Eu sei das histórias que estão ali e o que eu consegui entender, com minha pouca inteligência. Mas esses caras aí têm o QI alto. Eles decoraram toda a Bíblia e eles criaram cursos para te levar ao engano. Eles ficam correndo a Bíblia inteira para provar a você que não conhece as teorias deles, porque toda discussão religiosa se deve a isso. Cada um escolhe o que quer, cada um aceita o que quer aceitar. Não pegam um livro como um só. Sendo assim, eles criaram suas doutrinas e cursos para os pastores, para eles também aprenderem a te enrolar, a te enganar. Se esse vídeo ainda não foi o suficiente para te convencer, veja mais esse aqui. O Ministério Público de São Paulo vai pedir ajuda internacional para rastrear movimentações financeiras na investigação de lavagem de dinheiro contra Edir Macedo e mais 9 pessoas. A promotoria concluiu que empresas de comunicação estão entre as que receberam ilegalmente dinheiro de doações de fiéis da Igreja Universal que deveriam ter sido usadas em obras de caridade. O jornal O Estado de São Paulo teve acesso a documentos que fazem parte da investigação sobre o fundador da Igreja Universal, Edir Macedo, e outras pessoas ligadas a ele e à igreja. As informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, revelam que o dinheiro dos fiéis, arrecadado para a manutenção da igreja e obras sociais, era desviado para a compra de empresas de comunicação. O relatório faz parte da investigação de 2 anos do Ministério Público de São Paulo, que culminou na denúncia contra Edir Macedo e 9 pessoas ligadas a ele por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Segundo a promotoria, em vez de aplicar o dinheiro dos fiéis em obras de assistência ou na manutenção dos templos, Edir Macedo e os outros acusados usaram os recursos em benefício próprio. Todos agora são réus no processo que apura desvio de dinheiro de fiéis para compra de bens e empresas, em nome de particulares próximos a Edir Macedo, inclusive emissoras de TV e de rádio. A reportagem afirma: 8 empresas de comunicação, entre elas a Rádio e Televisão Record, estão entre as 10 principais beneficiárias de transferências eletrônicas ou depósitos bancários que saíram da Igreja Universal do Reino de Deus.
Outras beneficiárias: Edminas, Rede Mulher de Televisão, Editora Gráfica Universal e Rede Família de Comunicação, todas ligadas ao grupo. Ainda de acordo com o jornal, dos 8 bilhões de reais que passaram pela igreja e por empresas ligadas a ela em 7 anos, 300 milhões foram movimentados em 5 países: México, Venezuela, Estados Unidos, África do Sul e Chile. Durante a fase de inquérito, a maior parte dos acusados foi intimada e se apresentou na delegacia, mas, por orientação do advogado, eles disseram que falariam apenas diante do juiz. Segundo a polícia, Edir Macedo não compareceu. A intimação dele foi entregue à defesa, já que o bispo mora nos Estados Unidos. De acordo com a promotoria, a investigação vai prosseguir agora com um novo pedido de ajuda internacional para localizar valores que possam ter sido movimentados ilegalmente no exterior. Uma funcionária do advogado Arthur Lavigne, que representa os réus, disse que ele passou o dia muito ocupado e que não teve tempo de ver as denúncias publicadas no jornal O Estado de São Paulo. Em templos e igrejas de praticamente todas as religiões, o pedido de dinheiro é um procedimento comum. Com doações de fiéis são financiadas as obras de caridade. Mas, segundo a denúncia da promotoria, Edir Macedo deu outro destino ao dinheiro doado à Igreja Universal. Uma visita a cultos da Igreja Universal do Reino de Deus ilustra o que a denúncia descreve. A religião é apenas um pretexto para a arrecadação de dinheiro. E você vai apresentar nesse altar o teu sacrifício, que é de 100 mil reais, que é de 50 mil, de 30, de 20 ou de 10 mil reais. Eu vou me desfazer daquela casa que eu tenho, eu vou me desfazer daquele carro, ou daquele apartamento, ou do que eu tenho, eu vou colocar esses 10 mil no altar. Eu vou tirar da minha poupança, mas como sacrifício será válido a Deus. Você, amigo que acha que Deus, para te salvar, precisa que você faça uma coisa absurda dessas, além de estar errado, de privar sua família de um carro, de uma casa, e pior, como esse cão guloso diz, de tudo, venda tudo que você tenha e me dê o dinheiro. Você que faz isso está negando Jesus como seu Salvador, pois se você ainda tem que pagar para ser salvo, está dizendo em alto e bom som que o sacrifício dele na cruz para pagar os seus pecados não foi suficiente, foi imperfeito, e você está dando 100, 50, 30, 20, 10 mil para poder cobrir o que faltou. É lamentável que você pense assim. Para confirmar o que estou dizendo, vou falar de Efésios 2, mais uma vez vou explicar com minhas palavras, porque na Bíblia tem muito ouvistes, dissestes, e assim tem gentes que não entendes nades. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Preste meia atenção nisso. Pela graça somos salvos. Ele nos ressuscitou, juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos que vão vir as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, ou seja, isso não vem de vocês, isso não vem de nós. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorifique. Ou seja, o mais que você vê nas igrejas é os pastores dizerem que são ungidos, que têm poder, que sem eles vocês estão ferrados, que se ele não intervir entre você e Deus, você vai para o inferno. Aqui deixa bem claro que não é dessa maneira. A salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras a quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, se lembrem de que vocês, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamado incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. É porque nessa época, quando a pessoa era de Deus, nas tribos de Israel, se fazia essa circuncisão, que era um pequeno corte na pele do pênis por baixo. Isso era um sinal da aliança com Deus. Mas isso era naquele tempo. A Bíblia deixa isso bem claro. Incircuncisão que pela carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, porque naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel,
e estranhos à aliança da promessa. O que ele quer dizer é que naquela época o povo estava distante do reino de Deus, por isso que tinha que fazer isso. Continuando, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegam perto. Ou seja, nós estamos bem perto do paraíso, estamos bem perto do reino de Deus. Porque o sangue de Jesus lavou nossos pecados. Para isso, basta vivermos em comunhão com Ele. E como se faz isso? É só seguir os ensinamentos que Ele deixou. É simples e fácil. Também não é aquela história de que você não precisa fazer nada, ficar de boa aí, continuar pecando. Eu afirmo aqui que inclusive aquelas pessoas que Jesus perdoou seus pecados podem ter ido para o inferno. Se você prestar bem atenção, Deus dizia: vai, teus pecados estão perdoados. Vá e não peque mais. Ou seja, se aquela pessoa voltar a pecar, ela vai para o inferno sim. Jesus está aqui para perdoar, mas sim aqueles que se arrependem, aqueles que pedem perdão e insistem em continuar no erro. Esses vão ser condenados, tem que entender isso. Continuando, porque Ele é a nossa paz. Pegou os dois povos e fez um, e derrubou a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconcilia ambos com Deus, em um corpo, matando com ele as inimizades. Sabendo disso, vamos continuar vendo a matéria e perguntar a nós mesmos se o que esses homens estão fazendo está de acordo com as palavras de Jesus. Não haveria nenhuma ilegalidade na coleta de doações se o destino dos recursos fosse outro. Os promotores lembram na denúncia que a Constituição Federal, inclusive, determina que igrejas não paguem impostos para que o dinheiro das ofertas possa ser integralmente aplicado em assistência social e na manutenção dos templos onde a fé é praticada. O que a denúncia contra Edir Macedo atesta é que ele e outros acusados vêm tirando dinheiro dos fiéis não para investir na igreja ou em assistência social, mas para enriquecer de maneira ilícita. Eu tenho tempo para dar meu carro agora. Já pega a chave, documento, preenche o seu papel aqui, meu Deus, tá aqui, ó. Eu tô colocando no teu altar. Estas imagens foram gravadas 3 anos atrás em Porto Alegre. A RBS, afiliada da TV Globo, registrou a maneira como os pastores agem. Segundo a denúncia, eles seguem ordens de Edir Macedo e são avaliados principalmente pela capacidade de recolher dinheiro. Recursos que depois são desviados para empresas, o que foge do propósito de assistência social e religiosa de uma igreja. Que o pessoal diz que você viu, em nome de Jesus, se você vai ser fiel realmente, diga, meu Deus, eu serei fiel. Em tempo tempo, 10% de tudo que vier em minhas mãos, nesta semana. Para os promotores ficou claro que, sob o comando de Edir Macedo, os pastores não se contentam com o dízimo, os 10% do salário. O objetivo é arrecadar sempre mais, desviar o dinheiro e fazer fortuna particular às custas da igreja. E você vai pegar o que você tem e vai colocar no altar. Então pega o que você tem, o teu sustento, traz aqui e deposita para Deus. Hoje é tudo prata, em nome do Senhor Jesus. A denúncia afirma que as doações serviram para comprar bens e empresas, o que lesou os fiéis e a própria igreja. Este homem já frequentou a Igreja Universal. Ele falou em 2006 para a RBS e disse que fez doações, enganado por pastores que agem em nome de Edir Macedo. Eu comecei com 50, depois dei 200, depois uma vez dei R$1.000, depois outra vez dei R$2.000, outra vez dei 1.500, a outra vez dei 5.000. E aí foi indo. Vendi geladeira, vendi o freezer, vendi o micro-ondas, a gente vai vendendo essas coisas, né? Porque os incentivos a gente não dá muita bola para coisa material. O importante é estar com o coração limpo. Ele diz que chegou a ser obreiro, um auxiliar da igreja, e assim participou de Fogueiras Santas de Israel, as campanhas para aumentar a arrecadação. E conta que nas cerimônias, pastores usavam um falso óleo santo para induzir os fiéis a doar. Isso é tudo falcatrua. Eu acreditava até o dia que eu fui comprar. E não como qualquer óleo, é óleo. Nós ia lá comprar lata de óleo e botava nos livrinhos e dava para as pessoas como se fosse óleo santo de Israel. Daí as pessoas ficam comovidas e ofertam. Entre antigos seguidores que se apresentaram à justiça como vítimas iludidas por promessas milagrosas, está um morador de Minas Gerais. Ele sofre de uma doença mental
E em troca de doações para a igreja, recebeu a chave do céu e um diploma assinado por Jesus Cristo. Mais uma evidência mostrada na denúncia de que os acusados se afastaram dos propósitos da religião, como nas imagens registradas em Brasília em 2005, que mostram a pilha de reais apreendida num avião fretado pela Universal. Ou ainda no flagrante feito em Nova York 10 anos antes, é o retrato da satisfação do fundador da igreja diante da generosidade dos americanos com suas doações em dólar. O senador Marcelo Crivella, do PRB, que é sobrinho de Edir Macedo e bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, falou hoje no plenário do Senado. Ele criticou a ação criminal em que o tio e mais 9 pessoas são acusados de lavagem de dinheiro e de desviar as doações à igreja para a compra de empresas. Essa tese de que pastores tenham pego dinheiro de ofertas, mandado para o exterior e assim financiado recursos para enriquecer, isso não é novo. Isso já foi denunciado em 1993 com denúncia apócrifa. De lá para cá, a Polícia Federal, a Interpol, o FBI, a Receita Federal e, finalmente, o Supremo Tribunal Federal concluíram de que as denúncias não tinham fundamento. A decisão da Justiça de aceitar denúncia contra Edir Macedo e outras 9 pessoas foi destaque em centenas de jornais e de sites de notícias no mundo todo. Os principais jornais americanos estamparam a notícia em suas edições na internet. The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, Chicago Tribune e Miami Herald. Os sites das 3 maiores redes de TV dos Estados Unidos, a CBS, a NBC e a ABC, também noticiaram a ação criminal contra Edir Macedo e mais 9 pessoas ligadas a ele. O assunto também foi destaque nos principais jornais da América do Sul, na Argentina, no Uruguai, Peru, Venezuela, Chile e Equador. Em Portugal, onde a Igreja Universal tem mais de 120 templos, o Jornal de Notícias informou que o governo local pode ajudar nas investigações. Outros jornais da Europa também deram destaque ao assunto. Por exemplo, na Alemanha, na Polônia e na República Tcheca. A ação criminal também foi notícia em Taiwan, no Extremo Oriente. Essa prática de extorquir de forma brusca seus fiéis, que a Igreja Universal e algumas outras faz, é uma coisa absurda. Os caras têm a audácia de vender a chave do reino de Deus e ainda falsificam a assinatura de Jesus. Deveriam ir para a cadeia no mínimo por causa disso. E o mais interessante, além desse fato, é como a pessoa, o fiel, mostra não entender nada da palavra de Deus. Se ele pelo menos soubesse o tipo de pastor que foi Jesus e o jeito que ele ensinava, nunca ele cairia nesse truque. E para acabar de vez com aquelas dúvidas das pessoas que dizem: ah, mas isso está correto, o problema foi que os pastores usaram o dinheiro de forma errada. Está errado de todas as maneiras, meu amigo. Para provar, vamos ver esse versículo. João 10. Eu lhe asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Isso é as palavras de Deus. Esses pastores que estão aí passariam pelo caminho que Jesus fez pelas ovelhas deles? Com certeza que a resposta é não. E essa é a afirmação que Jesus faz. Mais uma vez, entenda bem isso. Aquele que não passa pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. É o que estamos vendo aí. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. Estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas deles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a vocês a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Escute bem aqui, é muito claro, chega a dar um arrepio, galera. Olha aí, ó. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Isso mais uma vez mostra, amigo,
Você não precisa de maneira alguma idolatrar padre, papa, pastor, seja quem for, nenhum desses homens. Eles são meros professores, mais nada do que isso. Você idolatra seu professor? Você acha que ele vai salvar a sua vida? E como você pode então dizer que esses homens vão salvar a sua alma? Preste bem atenção, meus amigos, as escrituras são muito fáceis. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu o conheço, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são destes aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está demoniado ou enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam, estas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu, eu lhe disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço elas, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém a poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhe disse, eu lhe mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia. Deviam estar falando dessa aqui, porque você é um simples homem e se apresenta como um Deus. Jesus lhes respondeu, não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses, aqueles a quem veio a palavra de Deus, a escritura não pode ser anulada. Quer dizer, a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras para que possam saber e entender que o Pai está em mim, e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério, e ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava, dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Aqui fica claro que Jesus, além de não ter sido aceito, foi repudiado pelo sistema. Então, apesar de ter pessoas de boa fé, a grande maioria do sistema está nisso para roubar, matar e enganar. Porque o próprio sistema, esse que está aí, ele ainda sobrevive através dos séculos. A ganância move esses homens. Esses caras perseguiram o nosso Salvador. Ele saiu corrido do templo. Vocês têm que entender isso. O erro das pessoas que vão atrás das igrejas para enriquecer as torna as presas fáceis. Essas igrejas estão aí para fornecer o que elas pedem. Então, se você quer ser salvo, mesmo sabendo que para isso basta viver em obediência a Cristo, mas você não acredita, não confia na promessa, é melhor correr e fazer Deus assinar um contrato para garantir. Assim você pode ter de certeza um terreninho no céu, para você ir quando morrer. Mesmo que para isso você tenha que vender sua casa, seu carro, fazer empréstimos para pagar esse terreno. Mas assim você acredita e ficará satisfeito. Seu sonho agora pode ser realizado. Nossos queridos pastores estão aqui para isso. Aproveitando-se da ingenuidade e a ganância dos próprios fiéis, criaram esse plano maquiavélico. Acompanhe comigo. A sociedade, você sabe que quando é feita uma sociedade, tem-se o contrato, né? Tem-se um acordo firmado, registrado, bonitinho, como se manda o figurino. E nós também demos para as pessoas o contrato da fé. Tem até um momento, aliás, você vai até acompanhar agora comigo, enquanto a gente está aqui conversando, você vai acompanhar agora imagens das pessoas levantando o contrato da fé, e apresentando para Deus e firmando essa sociedade. Está vendo aí essas imagens? Então, isso que elas têm nas mãos é o contrato da fé. E elas apresentam esse contrato da fé para Deus,
firmando essa sociedade, estão se associando com Deus para conquistar. Ah, e um detalhe, esse contrato ele é autenticado. Esse contrato ele tem a sua autenticação. Inclusive, nós vamos até colocar agora imagens do momento em que os pastores, os 70 pastores, quando as pessoas estão descendo do altar, eles vão autenticando. E eu pedi para que fosse feito o seguinte, pegasse o elemento que simboliza o sangue do Cordeiro e fizesse com esse elemento uma marca no contrato, em forma de uma cruz. Porque o senhor sabe que foi pelo sacrifício de Jesus na cruz que hoje nós podemos nos associar com Deus e ter de Deus os benefícios. Está vendo essas imagens dos pastores fazendo essa autenticação, fazendo esta marca da cruz com o sangue do Cordeiro? Está vendo? Então, se você tem o contrato da fé, você vai trazer nesta segunda-feira. Se você não tem, vai receber e nós vamos determinar isso. O que essas pessoas estão fazendo é pecado, se pondo em igualdade com Deus tentando ser seu sócio. É um absurdo. E ainda levantam pra cima para que Deus veja que eles agora são seus sócios. O cão guloso eu nem falo nada. Esse homem não acredita em Deus. Isso eu tenho certeza. Ele está apenas por dinheiro e nada mais além. Essas pessoas aí até merecem ser enganadas. O problema é que esses malditos se aproveitam também daqueles incapazes de se defender. Nem os doentes mentais eles perdoam. Olá, Fernanda. Então, eu passei a tarde conversando por muito tempo com a família do homem e com o advogado. E esse advogado me disse que chegou a frequentar a igreja para entender o que acontece lá naquele lugar e o tipo de pressão que o cliente dele sofreu. Vamos ver? Dona Dulce segura a chave do céu que o filho comprou junto com a aliança de Deus, o sangue e o túmulo, que seriam de Jesus. E ainda um diploma assinado pelo próprio. Ela conta que ele pagou um preço muito alto por isso. O principal que ele dispôs é a chácara, né? Mas tirando disso aí, ele dispôs de relógio, rádio, roupa, o dinheiro todo que ele recebia. Ele tinha pegado empréstimo na Caixa Econômica, na Fininvest, e então eu tive que quitar tudo, né? Ela também guardou o que o filho ganhou da igreja. Pedrinhas para colocar nos remédios controlados que ele parou de tomar com a promessa de cura. Só que o homem tem 44 anos e problemas mentais desde que nasceu. Há um laudo médico para comprovar. Quando ele parou de tomar os remédios, foi ficando cada vez pior e aí teve que internar. E ele teve internado lá 3 meses. Até 2001, ele trabalhava como zelador em um prédio. Depois, a mãe procurou advogados que conseguiram provar que o filho era incapaz de gerir a própria vida. Ele foi aposentado e o dinheiro agora vem em nome de Dona Dulce. A mãe resolveu interditar judicialmente o filho quando ele passou a acordar às 3 horas da manhã com a Bíblia na mão. Saía aqui do bairro São Gabriel, na região nordeste da capital, para ir ao trabalho. Atravessava a cidade a pé. Eram 4 horas de caminhada até o bairro Santo Agostinho para economizar os vales transportes que ficavam para esta igreja. Durante 5 anos ele pagou dízimos para a Igreja Universal do Reino de Deus. Foram mais de 15 mil reais em cheques, quase 1.000 da venda de um sítio, além de dinheiro vivo que o advogado da família não teve como comprovar. Ele tinha uma necessidade de ir à igreja. E para ele ir à igreja sem dar alguma coisa era um constrangimento muito forte, porque há uma cobrança muito forte de donativos, né? Há uma indução, um trabalho de lavagem cerebral de que é preciso doar. Quando o meu advogado pediu as microfilmagens do cheque, tinha poucos cheques que estavam no nome da igreja carimbado. A maioria dos cheques estava pagando churrascaria, peça de carro, posto de gasolina. Então ele estava usando o cheque dele para pagar as contas deles. Pois é. E de acordo com o advogado, as ações de restituição e danos morais vão render à família cerca de 70 mil reais. A Igreja Universal ainda pode recorrer, tem 15 dias para isso, deve recorrer no STJ em Brasília. Nós tentamos falar com algum membro da igreja, mas eles disseram que só vão se pronunciar depois que forem oficialmente comunicados da sentença. Fernanda?
E ainda tem gente que vai para essa igreja e acha que é a casa de Deus. Isso porque lá eles curam os enfermos, tiram os demônios das pessoas. Eu tenho minha opinião pessoal sobre isso. Não é obrigado você concordar. Eu penso que 99% daquilo é combinado. E 1%, apenas 1%. Basta entender um pouco da história dos anjos. E aí fica bem claro. O demônio é um anjo também, de primeira classe. Ele é um querubim. Antes de sua queda, era isso que ele era. Sabendo disso, não é difícil imaginar que essas entidades menores estão debaixo de seu poder. Como a Igreja Universal é uma igreja do demônio, e isso eu mostrarei agora, eles manifestam e são repreendidos pelos pastores que talvez nem saibam. Uma prova disso está na Bíblia. Jesus, quando mandou seus discípulos tirarem um demônio do corpo de um indivíduo, todos foram rebocados. Então Jesus se irritou com a pouca fé deles, e teve que ir ele mesmo. Assim eu te pergunto, aqueles discípulos que eram homens escolhidos pelo próprio Cristo não conseguiram repreender um demônio. E você acha que um pastor cão guloso desses vai ser capaz de deitar e rolar com o capeta se de fato a igreja não pertencesse ao diabo? Agora escute essa teoria dele mesmo. Só que claro, ele vai dizer que não é na igreja dele, mas sim na do rival. Quer dizer que você que está atuando lá na Mundial, não é isso? Isso mesmo. O que você está fazendo lá, hein? Ai, eu tô colocando sentimento no coração do meu servo. Ah, é? Que servo? Ai, Valdomiro. Ah, é? Ele é servo teu? É meu servo, que eu tirei ele daqui. Porque você tirou ele. Ah, é? É. Ele queria levantar um servo, mas você não deixou, que estava em pecado. Todos que estão lá dentro em pecado, se prostituindo, fumando. Muitas mulheres lá dentro estão destruídas, estão com o marido dos outros, pensando que são solteiros. E os homens tudo traindo as mulheres. E as crianças dela eu perturbo todas. É? Todas, menos dessa maldita que é daquele homem. As filhas dela são... Me diga uma coisa. Luz. Me diga uma coisa. Quer dizer que você é que tem tirado os pastores, obreiros... Mesmo, colocando mágoa, sentimento contra essa igreja imunda. Ah, é? É, sim. Quer dizer que... Aqui passa fé. Odeio essa igreja. É? Odeio. Você gosta de lá? Ai. Como é que você se sente lá? Eu sinto bem no meu trono. É? Eu curo todo mundo. Ah, cura? Acho com sentimentos. Ah, quer dizer que você cura? Lá dentro deles. É mesmo? E vem cá, quem é o principal que está lá no Valdomiro? Quem é? Você quer saber mesmo? Quero. Tenho certeza? Fala aí o nome dele. Legião. É mesmo, é? Que ganha todos pra mim. Hein? Ganha todas as almas pra mim. Ah, quer dizer que... A igreja dele tá cheia. Você não quer quantidade, você quer qualidade. É verdade. O reino daquele homem lá de cima. É isso aí. Tá vendo, pessoal? Então, esse espírito ou esses espíritos é que fazem as pessoas fazerem profecias. Eles é que fazem as pessoas caírem pelo poder. Sabe aquele negócio de cair pelo poder de Deus, de rodar? Mas salvação eu não prego lá. O que foi? Eu mostro cura, transformação, mas salvação não prego lá. Tá vendo? Lá não há. Lá nunca foi lido. Nunca, porque eu não deixo. Apocalipse? É. Tá vendo, pessoal? Porque tudo que tá lá tá se cumprindo. Tá vendo? O homem. Tá vendo? O homem tá... Quer dizer, demônio, que você faz a festa lá no Valdomiro? Faço. É mesmo? A mulher dele não aguenta mais ele. Ela quer vir pra cá, mas ele não deixa. Ela tá com o semblante abaixo. Ela tá com o semblante abaixo. Ela tá com o semblante abaixo. É muita cara de pau. Pena que ninguém perceba. Eu estou rindo, mas é uma situação de chorar. É um usurpador da fé, sem dúvida nenhuma. Que ela sabe que aqui tem um Deus todo poderoso e eu não quero que ela venha pra cá.
Ah, é? Todos os anos que ela tá com ele, o coração dela tá aqui. Ah, a mulher dele? É, aquela mulher dele. Você sabia? Não sabia disso não, rapaz. E os filhos deles? Ai, os filhos dele ouvem ele. Eu faço eles me ouvir. Como você consagrou essas mulheres. Como eu não posso tocar nas tuas filhas, eu toco nas filhas deles. É? É. De todos que estão aqui. De todos que estão aqui. Que crê o Deus dessa igreja. Eu não posso tocar. Porque nem há anjos ao redor deles. Isso. Agora, toda a legião que está no Valdomiro, vem aqui agora, rapidinho. O chefe, vem aqui agora. Vamos, o chefão, vamos. Quem é você? Legião. É? Quem é o chefe aí? Quem é o chefe? Sou eu mesmo. Hein? Sou eu mesmo. Quem é? Da cabeça dele. Como é o teu nome? Legião. É? Mas o nome? Quem é o chefe da legião? É? Como é que ele fala lá? Fala, repete, eu quero ver se você é o dono da cabeça dele. Como é que ele fala lá? Caros amigos, eu quero que vocês ouçam o que eu vou falar. Tô querendo fechar a minha igreja. Hein? Estão querendo fechar a igreja. Tá querendo fechar a minha igreja. Você sabe quanto eu preciso da minha casa para ganhar pessoas para o reino de Deus. A igreja mundial é levantada pelo poder de Deus. Diga uma coisa, como é que ele pede oferta então? A oferta dele era envelope. Só tem um valor único. R$300, se vocês quiserem me ajudar para a obra do meu Deus. Porque eu sou justo e fiel para com ele. E há choro? Julgam. E quem chora? Sou eu que faço chorar. É mesmo? E como é que você faz ele chorar? Pessoal, a minha igreja está sofrendo consequências. Muitos estão se levantando por causa do ratinho. É assim mesmo? Como eu faço para dar minha vida? Vocês não têm vergonha mesmo não, hein? Cara de pau, hein? Olha só! Você tá vendo? Mas é assim mesmo? Hein? É assim mesmo? É mesmo. Caramba! Olha, pessoal, toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Não se mistura vinho. Não se mistura vinho. Por isso que a sua vida fica assim, indefinida. Porque você ouve lá e ouve aqui. Quem pode ajudar você? Use a sua cabeça. Não se mistura vinhos. Se você quiser ficar lá, fique lá, não tem problema. Se você quiser ficar aqui, fique aqui. Agora você tem que definir o que você quer. Se é lá, se é aqui, é aqui. Se você crê que aqui é de Deus, então fique aqui. Se você quer que lá é de Deus, fique lá. O que não pode é você ficar naquele chove não molha. Esse é o problema seu. Além do fato estranho e estúpido do demônio aparecer na igreja dele, dizendo que é o dono da mundial, concorrente dele, vemos claramente uma briga que, se fosse dentro da doutrina, não teria sentido, já que Deus é um só. Além disso, ele usa gírias para mandar indireta, como um marginal, que para mim é isso que ele é. Chove e não molha, se referindo ao dízimo e ofertas. Evidentemente, chove e não molha, ou dá aqui ou dá lá. Das duas não serve nenhuma nem a outra. É isso que esse elemento está dizendo. Esse é o problema seu. Olha aí a razão da sua indefinição.
para que não reste dúvida que essa igreja é uma igreja do demônio, preste bem atenção no vidral de uma de suas sedes. Tiveram todo o trabalho de esconder. Mas, como diz Deus através das Escrituras, entretanto não o temais, nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. E aqui poderemos comprovar isso. Preste bem atenção que você verá o cabeça de bode, o velho e terrível cabeçudo, intocadinho ali. Como sempre digo, contra fatos não há argumento. Eu sei, meus caros amigos, que dentro dessa igreja já houveram curas milagrosas, mas eu quero que você entenda que Deus afirmou que onde tivesse 2 ou 3 falando em seu nome, Ele estaria presente. Esses milagres se devem a isso. Alguns deles, é claro, são muitos do próprio Lúcifer, que também foi um anjo do Senhor e pode realizar milagres, mas não são todos, porque existe também pastores bem intencionados, como esse aqui. O coitado entra em um rio cheio de fezes, arriscando sua vida, mas sua fé é tamanha que ele sabe que Deus o protegerá. Parece que é pior, hein? Olá, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês que estão nos acompanhando. Eu quero dizer para você que eu estou aqui pela 4ª vez. Como você vê, você está vendo aqui. Aqui são os jetos fecais de pessoas, de animais e cachorros. Então, eu quero dizer para vocês que muitas são as dificuldades, muitas são as coisas que tem colocado. Você vê, a água está com muito mau cheiro. A gente não está nem suportando ficar aqui, mas eu quero dizer para você que eu estou aqui para usar a minha fé, para fazer com que o milagre venha acontecer na sua vida, porque eu não aceito ver você chegar na igreja sofrendo e continuar sofrendo. Eu quero dizer para você que eu estou fazendo isto para que Deus venha mudar a sua vida, para que Deus venha mudar a sua situação. Em nome do Senhor Jesus. Filma ali, por favor. Nossa, eu tô aqui perto do Em nome do Senhor Jesus. Nem vi isso aqui. Como você vê, aqui são jetos fecais. Jetos fecais, a gente até pisamos em cima. Muitas são maus cheiros que tá vindo aí. É de animais, é de pessoas. Mas eu quero dizer para vocês que isso aí o diabo coloca para querer nos desanimar a gente. Mas eu quero dizer para você que eu estou aqui para Deus te abençoar, para Deus purificar a sua vida, assim como Ele purificou a de Naamã. E eu quero dizer para você está vendo, aqui são as digitais das pessoas, aqui são os pedidos, fotografias, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão precisando de um milagre na sua vida financeira, na família, na saúde, uma libertação, uma restauração do casamento. Olha, eu quero dizer para vocês que o meu Deus vai mudar a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou estar mergulhando novamente, o 4º mergulho, e eu quero dizer para vocês que a mão de Deus vai atuar na sua vida e o milagre vai acontecer, em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar molhando, amém? Eu vou estar molhando essas fotografias, eu vou mergulhar com todas elas, porque eu prometi para o povo que ia mergulhar com todas, e eu vou mergulhar. E Deus vai estar atuando na sua vida, Deus vai fazer um milagre acontecer, em nome do Senhor Jesus. Acompanhe a gente agora. Você está vendo aqui os lixos, os entulhos, amém? E eu quero dizer para vocês que Deus vai mudar a sua vida, Deus vai purificar, Deus vai transformar, Deus vai fazer um milagre acontecer, o impossível se tornar possível na sua vida, em nome de Jesus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe com o mergulho, em nome de Jesus.
Como você vê, acabei de dar um mergulho. E eu tenho certeza que a mão de Deus está atuando na sua vida. E Deus já está purificando. Como você vê, esse rio sujo, poluído. Eu estou aqui fazendo igual Naamã fez. E Deus mudou a vida de Naamã. Assim Ele vai mudar a sua também. Em nome de Jesus. Você agora vai nos acompanhar, subir o monte com um galão. E Deus vai te abençoar cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Acredito que muitos como ele estão espalhados em várias igrejas por aí. Homens bem-intencionados que têm de fato o dom de ensinar a doutrina do nosso querido Deus. É claro que para a salvação, para se chegar a Deus, não é necessário fazer o que ele fez aí. Isso é até pecado. Jesus pagou o preço da nossa redenção. Fazer isso é negar o sacrifício do nosso Salvador e dizer que foi em vão. É o mesmo caso das ofertas, cuidado com esses enganos. Mas o que quero que você perceba é a fé que ele tem. Embora esteja equivocado, talvez até por culpa do líder da sua igreja, um Edir Macedo da vida que tem o dom de enganar. O que estou falando é do dom, o dom de ensinar as doutrinas de nosso querido Deus às pessoas que não podem entender sozinhas. Se você procurar direito, com certeza vai conseguir distinguir o joio do trigo, o cara que está ali pela fé e o que está por dinheiro. Com certeza, muitos dos milagres que acontecem nas igrejas se deve a esse tipo de fé, tanto dos pastores como dos fiéis. Você precisa entender que o templo de pedra nada mais é do que uma casa de oração. A necessidade de culto não é mais necessária. Porém, nós homens precisamos ainda de alguém que nos esclareça e tire nossas dúvidas, muitas vezes por nossa falta de conhecimento, ou até mesmo alguns de nós que somos analfabetos. Não podemos ter acesso à Bíblia ou entender facilmente as coisas que estão ali. É preciso sim existir pastores. É preciso sim existir igrejas, não como lugares que você precisa ir para ser salvo, mas sim para você trocar ideia com seus irmãos, esclarecer dúvidas sobre a doutrina, e assim você, sem intervenção de ninguém, aprender a fazer a vontade do nosso Salvador. Para confirmar o que estou dizendo e provar a você que Deus não condena o templo de pedra, como dizem aqui na internet, escute esse trecho da Bíblia. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a convertem em covil de ladrões. Acredito que Jesus nunca falou para que ninguém entendesse. Ele deixou claro, a Bíblia para mim é muito simples. Não precisa ficar fazendo carreirinha. Por exemplo, o cara tá em Apocalipse e volta para Gênesis, depois pula para Salmos. É assim para provar suas teorias loucas. Isso não se faz. A Bíblia é muito clara e objetiva. Deus disse aqui que a sua casa seria chamada casa de oração. E deve existir. É extremamente arrogante achar que nós, sozinhos, sem ninguém nos ensinando, sem ninguém tirando nossas dúvidas, podemos aprender e chegar a Deus sozinhos. O pastor não está levando você até Deus. Isso quem faz é Jesus. Mas ele vai ensinar você a agradar Jesus. Esse é o papel dele, ensinar a doutrina, nada mais do que isso. Peço desculpa por me repetir tantas vezes. Essa é a maneira que o canal Encarando o Sobrenatural vê a religião. Mas é assim que penso sobre isso. Já sobre esses pastores que dizem ungidos que sem ele você está condenado e que você precisa pagar dízimo e ofertas, vejo uma boa definição que o maior humorista do Brasil, na minha opinião, deu sobre eles. Olha, tem que ter uma fé fenomenal para atingir o sucesso na TV Globo. E o Faustão me pedindo, eu inventando, o que é que eu vou fazer? Oh meu Deus, eu me lembrei da época que eu chegava em casa de madrugada bêbado, em casa cheio de cachaça, 4 horas da manhã, eu acaba com aquele gosto de cemitério na boca. Porque o cabo quando tá liso nessas festas por aí, ele toma cerveja, cachaça, conhaque, rum, Campari, água de fossa, mijo, o que tiver ele bebe. E depois, para fechar o firo, no final da noite, ele come aquele cachorro quente chamado sovaco, né? Que o vinagrete se balança, de tão antigo que é, tem um estapuruzinho dentro dele assim. O cara dá aquela dentada nele, fica aquela catinga de sovaco na boca. E não sei que diabo, a gente diz que é honesto e tudo, mas é mentira, não é honesto não. Sincero com as pessoas não é não. Porque o que tem de gente nessas festas com bafo de boca, o cara não tem coragem. Eu duvido que um aqui tenha coragem de olhar na cara do outro e dizer assim: meu irmão, tu tá com a boca podre, isso. Bicho, tu tava comendo bosta, era, bicho.
Porque tem danado que o filho de uma égua do cabo que tem problema, né, de hálito, ele só quer falar em cima de você. É, meu irmão, né? E eu, quando chegava essa hora em casa, aquela, né, madrugada, que ele ligava a televisão, tava lá, no Fala Que Eu Te Escuto, da Record. O Fala Que Eu Te Escuto é aquele programa que tem os pastores, né? Os bispos, né? Eles são faixa preta em pregação. Eles são faixa preta, né? Pode ver que todos eles têm a mão assim, né? É assim. Já é o jeitinho de pegar o dinheiro. Nesse aqui, deixa eu botar aqui, nesse aqui. Meu amigo, minha amiga, eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga. E eu prestando atenção, bebo em casa. É com você que eu quero falar. Com você que chegou em casa a essa hora. É, com você, sente. Com você que está endividado. Você que está sofrendo por causa da traição da esposa. Não, os bichos têm um adivinhão no boga, porque eles vão mesmo lá dentro do problema. Se correr, o bispo pega, e se ficar, o bispo come. E aí eu cheguei, fui lá direto, tirei uma onda, sentei, fiquei escutando a conversa. E ali eu tive toda a ideia de tirar de dentro de mim o melhor. Esse vídeo foi uma dica de Júnior Profírio e recebe agora o seu primeiro selo de altíssima qualidade. Parabéns, Júnior! E você, quer receber seu selo Pikachu como fez o Júnior? Então vá agora na nossa página do Facebook e deixe sua foto e sua dica. E assim você vai concorrer também a uma lembrancinha do nosso canal no final deste ano. Aqui encerramos o nosso vídeo de hoje. Um abraço e até o próximo encontro. Sempre encarando o sobrenatural. Se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá.